projeção astral. Um dos temas mais interessantes, na verdade, acho que é o tema mais interessante do mundo. Não tem nada mais interessante do que você sair do teu corpo físico, que você sair flutuando, sair voando por aí, atravessando parede, indo para outra dimensão, encontrando outros seres, sejam eles obsessores, chatos pra caramba, insuportáveis muitas vezes, que se diga de passagem, né, que sempre tem um irmãozinho ou uma irmãzinha chata pra caramba. Isso é um fato, todo mundo tem contato. Estou até falando assim porque essa semana eu tive contato com uns que, pelo amor de Deus, a velhinha que entrou no meu quarto, metendo a mão no meu baço, me perturbando, chata demais. Eu até levantei dando uma bronca nela, depois eu até pedi desculpa para os mentores e para os meus amigos, que, pô, tem hora que tu não aguenta não, eu vou ser bem sincero com vocês. Tem dia que você está tranquilo, está no teu modo espiritual, no teu modo avatar, que é aquele nível de consciência que você não sabe nem como atinge, mas normalmente, quando fica esse ataque direto, você fica meio de saco cheio, mas quanto mais você é atacado, mais você tem que revidar no sentido de ignorar o que está acontecendo, tá? Mas, mesmo assim, encontrando obsessores, encontrando espíritos muito enjoadinhos, eu tenho que dizer para vocês que é a melhor experiência que você pode ter na vida. Sair do teu corpo físico, flutuar, atravessar a parede, ver o plano astral, sair no corpo energético, que é uma experiência rara, que acontece comigo bastante, que eu consigo ver o corpo energético, ver os nadis, os chakras. É uma experiência que você não vai encontrar tanto na literatura, mas, cara, não tem o que falar para vocês, é fantástico. Quem já teve uma experiência, seja uma experiência única na vida toda, sabe do que eu estou falando, e quem não teve, tem sonho lúcido, traz como memória, traz como aquilo que é quase que uma certeza visceral, mesmo não tendo a experiência ali lúcida, consciente, você sabe que você viveu naquele momento, naquela noite, numa realidade que não é a física. Tá? E na experiência de projeção você vai encontrar, como eu disse para vocês, obsessores chatos, até bastante inconvenientes, mas de uma forma geral você também encontra muita coisa boa, como mentores espirituais, como amigos espirituais, amparadores. Eu estou dividindo assim porque cada espírito vai ter um tipo de frequência, um tipo de vibração, e cada vibração a gente coloca num patamar um pouquinho distinto, né? Os amigos, eu digo que são aqueles que estão no nível semelhante ao nosso próprio nível, né? Os amparadores estão um pouco acima, os mentores, os mestres, aí o nível vai crescendo até chegar aos mestres ascensionados, e aí vai ultrapassar, cada um vai ter um tipo de linguagem sobre isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que a projeção astral, né, eu estava pensando esse dia, um amigo meu estava perguntando do que eu acho mais interessante, né, projeção astral ou a clarividência. Os dois são fenômenos assim, fantásticos, por mais que eles estejam interligados, né? Quando você está com a projeção astral, você tem muita clarividência, principalmente a clarividência viajoura, que você está ali fora do corpo no teu quarto, você pode acessar uma informação que está a quilômetros e quilômetros de distância. Você pode muitas vezes também entrar no processo de retrocognição, ou então de pré-cognição daquilo que vai acontecer, é muito comum fora do corpo. Isso, do meu ponto de vista, permeia ali no que é a clarividência. E clarividência é muito legal, você está no corpo físico em vigília, você vê a aura, vê o espírito, você consegue ativar e desativar, porque também tem isso, né? Você tem que ter um domínio da clarividência. Porque se você não tiver, ela se torna um pouquinho complicada no sentido de atrapalhar o teu dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu consigo abrir e fechar a minha clarividência de ver a aura com mais facilidade do que a dos espíritos, por exemplo. Tá? Então eu consigo ver a aura com mais facilidade e quanto mais tempo eu fico ali trabalhando a energia do chakra frontal, do terceiro olho, mais eu tenho facilidade de ver as divisões da aura e ver os espíritos, enxergar o espírito. Mas eu consigo fechar também, ou não abrir quando eu não acho que seja apropriado. Tá? Então eu não fico com aquela evidência aberta o dia todo. É claro que quando eu estou falando sobre o assunto, se eu chegar aqui e começar a conversar com vocês, 1 hora de clarividência, se eu estiver num local dando uma palestra, estiver conversando com um grupo de amigos e a energia estiver envolvida nesse aspecto e eu for me empolgando aos poucos, a clarividência vai abrindo normalmente e eu começo a ver, sem eu forçar, ela abre sem o meu comando.
Então eu começo a ver a aura do ambiente e ver a aura das pessoas. E no outro nível comigo é assim, eu começo a ver os espíritos, mas a ordem comigo normalmente é essa. Começo a ver a energia do ambiente, depois a energia das pessoas e depois os espíritos. No caso, a minha aura e do ambiente é quase que ao mesmo tempo, né? E essas eu consigo ver muito rápido, às vezes em segundos, tá? Dando o comando. Se eu não conseguir, eu fico pulsando energia. Mas o que eu estou falando? A clarividência é muito legal, mas tem que também compreender que você tem que ter um domínio dela. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas ontem, por exemplo, estava no Hortifruti com meu filho, ele estava no elevador lá fazendo bagunça, né? Menino de 7 anos, moleque não para, quer jogar bola em casa, chuta, se possível a televisão vira o gol, vai querer bicar na TV e quebrar a TV. Menino normalmente essa agitação frenética, né? Menina também, mas pelo menos os meus amigos que têm casal, todos me reportam que de uma forma geral as brincadeiras dos meninos são essas de destruição pela casa. E olha que o meu filho está no meio termo, né? Tem uns amiguinhos lá que são bem mais complicados, mas é outro papo. Mas enfim, ele estava no elevador do Hortifruti, comprei pão de queijo para ele, lá um picolé também que ele pediu de fruta, aí pegou o picolé, comeu, não sei o que, daqui a pouco ele está no espelho, ele está vendo muito Naruto, que é um anime que eu gosto muito, que trabalha a questão dos chakras. Eu estou para fazer um vídeo sobre Naruto, sobre outros animes também, mostrando que o que acontece ali acontece no plano astral. Mas é outro papo. Cara, aí meu filho do nada tem um espelho no elevador do Hortifruti, aqui onde eu moro, perto de casa. Aí ele tá lá, Naruto, não sei o que, bum, deu um soco no espelho. Cara, deu um soco, eu fiquei preocupado. Falei, além de quebrar o espelho, eu vou ter que pagar o espelho, mas ele pode machucar a mão, pode se cortar, pode rachar o espelho, pode criar uma série de inconvenientes e sério, né? Pode machucar, ele mesmo pode se cortar de uma forma grave, né? Na hora eu vi, não fiz um tratamento psicologia positiva, como minha esposa conversa muito, e eu sigo, né, na maioria do tempo, converso, falo na boa, peguei ele, dei-lhe uma bronca, falei, cara, tá maluco? Falei de uma maneira um pouquinho mais incisiva, porque fiquei meio estressado, meio preocupado com o fato dele socar um espelho e falar para ele que isso pode machucar ele, né? Que é a preocupação principal, por mais que poderia ter que pagar alguma coisa, tudo bem, mas ele dá um soco ali, o espelho poderia cair em cima dele, ou então cortar a mão, mas enfim, aí depois que eu dei uma bronca nele, não sei se eu mudei meu sistema energético, bluf, minha clarividência abriu, só que abriu de uma forma meio errada, assim, eu não vi a aura dele, nem a minha como um todo, eu comecei a ver metade da minha aura, mas ela piscando, piscando, aí vi as camadas da aura, mas eu não estava vendo da direita para a esquerda, eu estava vendo metade do meu campo energético todo, só que eu não estava tendo controle, ele apareceu muito grande, a energia pulsando, uma frequência de pulsação rápida, e na hora, quando eu vi, eu falei, que isso? Ele até, o que foi, papai? Eu falei, não, nada não, filho. Ah, desculpa, o papai falou assim, mas você não pode fazer. Aí fui pro carro, sentei no carro, continuei, falei, cara, e comecei a ver a aura e tentei fechar, porque eu vou dirigir, né, cara? Não é legal você ficar dirigindo vendo aura, que atrapalha. Quando eu vou pegar a estrada, por exemplo, eu tenho o costume de fazer o quê? Eu tomo bastante café ou então tomo um energético, um Red Bull da vida, por quê? O meu metabolismo acelera e evita que eu desdobre de forma natural a clarividência. Para quem tem facilidade, você não pode dar bobeira dirigindo 5 horas. Sei lá, eu saio do Rio para Búzios, saio do Rio para, sei lá, Cabo Frio, para Itaipava, é 1 hora e pouco, 2 daqui, mas sei lá, você não pode dar bobeira que você vai começar a ver a tua aura, pode ver o espírito na estrada, isso tudo é um inconveniente que atrapalha. Tá? Então, e eu ainda tenho um lance seguinte, quando eu dirijo, eu acabo, se eu não me policiar, eu entro num transe, meio que num estado alterado de consciência, que além de enxergar a aura, enxergar tudo, eu meio que vou mudando a minha percepção até temporal, e como se eu estivesse num estado de meditação mais profundo. É claro que se eu tiver horas dirigindo, sei lá, eu estou dirigindo em alta velocidade, sei lá, 140, 130, 140 por hora numa estrada decente. Você vai naquela estrada sem muito carro, aquela repetição ali é como se fosse um mantra, né? Você está naquela estrada de noite, então as luzes vão passando, daqui a pouco você entra no meio que num transe. Então, quando eu vou dirigir, normalmente eu dirijo de dia, porque de noite facilita essa entrada de transe, né, comigo, né? Então prefiro dirigir de dia. Eu não conto isso para todo mundo em geral, né?
galera que eu viajo muito lá do colégio do meu filho, mas em geral o pessoal não vê muito canal também. Mas também não tem problema, eles sabem das minhas loucuras da vida real, né? Cá entre nós, né? Isso aqui é vida real e quem não participa disso é que tá maluco. Mas vamos lá. Então, pô, eu saí do mercado com meu filho, quando eu vi, estava dirigindo até em casa e a aura, vendo metade da minha aura, vendo a aura do ambiente, vendo um monte de informação piscando, eu falei, caraca, chegou a me atrapalhar a dirigir. Só que é pertinho de casa e, pô, cheguei ali, entrei na garagem, né? Na verdade, eu demorei a sair do carro, a sair da garagem do Hortifruti, porque eu estava vendo, mas não passou e eu não consegui fechar aquela evidência. Chegou na garagem do meu prédio, ela já tinha diminuído. Já tinha diminuído. Mas, enfim, experiência legal, interessante, mas ao mesmo tempo você tem que ter um controle daquela evidência. Por isso, não era nem para eu ter contado isso agora, porque eu estava falando da projeção. Então, entre projeção e clarividência, os dois são fantásticos. Mas, cara, você sair do corpo, flutuar, a sensação de flutuar é formidável. Você atravessar uma parede, estou falando coisas simples da projeção. Estou aqui no quartinho do meu filho, estou gravando aqui que esse ar-condicionado não faz barulho, depois eu não preciso usar plugin para tirar o ruído, né? Que do meu escritório ali ele não é split, aquele negocinho ali em cima, cadê? Já é melhor, cadê o ar-condicionado? Tá ali? Aí os brinquedinhos dele ali no canto. Aqui é a caminha dele aqui, vou mostrar para vocês. Tem uma casinha aqui que ele brinca. Cheio de brinquedo. Mas vamos lá, deixa eu botar aqui de novo. Aí, a clarividência é isso, né? Ela, pô, é muito legal, mas você tem que ter um controle também. E a projeção, eu prefiro, né, se tivesse que escolher a projeção, porque você flutuar, você voar, você atravessar uma parede, você encontrar seres de todos os tipos, amparadores, mestres que vão te dar mensagem, obsessores que perturbam a paciência, que enchem o saco da gente também, porque com eles a gente aprende a evoluir, né? Aprende a lidar com essa chatice de você sair do corpo e estar ali metendo a mão em você e tal. É porque tem época que você dá mais abertura, né? Se você tiver com... você está estressado com alguma coisa, está com algum dia que está com algum problema, eles aproveitam essas brechas. E mesmo quando você não está estressado com nada, eles também aproveitam. A verdade é, eles são danados. Mas a projeção astral, ela te leva num mundo fantástico, né? A projeção lúcida. Por isso que eu falo para vocês que a projeção lúcida, a projeção consciente, ela é impagável. E muita gente fica realmente aí, eu vejo a galera no canal, um dia o cara escreveu aí, não sei quem foi, e é um assunto recorrente, né? Muita gente fala, pô, eu não consigo ter experiência de projeção, eu não consigo ter lucidez, eu não consigo sair do corpo. Sair do corpo todo mundo sai. Em algum momento você sai. Provavelmente você sai pelo menos uma vez por semana. Não tem uma estatística, não dá para mensurar isso certinho por enquanto, né? Quem tem um mínimo de soltura energética, mas de forma totalmente inconsciente, para quem acha que não está tendo projeção. Então, saiba que provavelmente você está tendo projeção, mas não está lembrando. Você tem que trabalhar a consciência, tem que trabalhar a lucidez. Técnica é importante? Tem. Eu estou até criando curso de projeção, estou gravando o curso de clarividência, né, sobre o terceiro olho. Tem o e-book aí que tem no canal, que é uma espécie de preparatório para o curso. Não sei qual eu vou terminar primeiro. Tem que ver como é que eu consigo me adequar ao tempo, às gravações. Porque eu não fiz o roteiro certinho, não. Estou gravando, lá vão ter. Estou dividindo mentalmente, agora que eu estou parando para estruturar melhor os dois. Mas, enfim, o que eu estava falando? Essa questão. Você tem que fazer a projeção astral, você quer ter a projeção astral, mas você tem que praticar, você tem que trabalhar a consciência, trabalhar a lucidez. E você não pode desistir, cara. Olha só, estou com 46. Desde os 13 anos que eu tenho a experiência de projeção astral. Desde os 11 que eu comecei a ter de catalepsia. Eu sempre confundo as datas de uma forma mais pontual. Mas, assim, as experiências começaram a acontecer com muita frequência aos 13 anos mesmo. Tá? Tanto de clarividência como projeção. Mas, assim, eu fiquei durante muitos e muitos anos, basicamente, tentando fazer um exemplo. Se eu tivesse uma experiência de projeção astral naquela semana, eu tinha 6 experiências de catalepsia projetiva sem me desprender do corpo físico. Tá? Na verdade, era muito mais, né? Porque como você
eu não trabalhava, não tinha filho, morava com a minha mãe, com meu irmão, você não tem muito o que fazer. Mesmo quando você trabalha, você não tem tanta obrigação com 18 anos de idade. Eu já trabalhava desde os 17, fazendo trabalho de videomaker, mas você não tem obrigação. E com 20 e pouco também, enquanto você mora com teus pais, é mais tranquilo, mesmo que você ajude. Então eu deitava, dormia, chegava do futebol, deitava, queria praticar projeção toda hora. Então tinha uma brecha, eu deitava para dormir, para treinar. Eu tinha, em alguns momentos, em alguns dias, eu tinha em torno de 4 catalepsias projetivas num dia. Eu lembro disso, de deitar a catalepsia. Tentava sair, não conseguia levantar. Ia lá, bebia água, voltava, deitava. Ficava em catalepsia, não saía. Só que a catalepsia, praticamente, ali é o primeiro degrau da projeção. É difícil você entender isso se você não tem a catalepsia. Mas depois que você tem uma paralisia noturna, uma paralisia do sono, uma catalepsia projetiva, você vai ver que quando você relaxa e deixa que tudo flua naturalmente, você vai se desprender cedo ou tarde. Isso é muito comum. Eu lembro que quando uma época encontrei, eu já era mais velho um pouco, eu estava com quase 30, 20 e pouco, mas ainda travava muito no corpo. Uma vez numa palestra no local, eu vi o Wagner Borges e falei, pô, esse cara é um dos poucos também que tem experiência direta. Eu já tinha ido numa galera que eu olhava, dava uma mapeada na aura também. Sentado ali na palestra é fácil, que você fica abrindo a clarividência, você tem 10, 15 minutos para abrir a clarividência. Então você fica pulsando, daqui a pouco abre, você faz o mapeamento da aura da pessoa. E eu via muito palestrante ali, que a galera até hoje aí fica endeusando e não é muita coisa. E em projeção astral e também como figura energética, quando eu vi o Wagner Borges da primeira vez, eu falei, pô, esse cara é bom. Esse cara aí, ele tem projeção mesmo, esse cara sabe o que está falando, porque aqueles outros que eu assistia, tudo papo furado. Se teve uma vez, teve outra, mas com constância, com domínio, esse cara é bom. Eu fiquei assistindo, vendo, pá. Aí no final de uma palestra, né, isso tem muito tempo, né? Eu tô com 46, acho que é isso, eu digo 20 e pouco, 30. Eu cheguei e fui conversar com ele no final, né? Porque a galera toda saiu, eu falei, pô, Wagner, dá licença, pá. Ele, pô, cara, é só relaxar que você sai do corpo, já tá na catalepsia. Eu falei, não, mas eu não consigo, eu tento. Ele, cara, só não tentar mexer o braço. Eu falei, cara, mas a maioria das projeções que eu tenho, eu relaxo e tal, mas não saio. Ele, não, cara, tu não tá relaxando. E realmente, né, eu achava que estava relaxando, não estava, eu estava tentando mexer de leve. E por mais que eu tivesse a experiência, o que me frustrava é que, sei lá, se eu tivesse 5 experiências no dia, que não era no dia, né, mas digamos assim, 4 era de catalepsia e 1 era de projeção. Mas se eu tivesse, vamos botar na semana para ficar mais fácil, eu tive várias experiências de saída do corpo, mas só uma foi experiência de sair do corpo. Que eu saí e flutuei pelo meu quarto até os 30 anos de idade, principalmente, 80% das minhas projeções eram na minha casa, no meu bairro, na dimensão física. Às vezes eu saía, ia na praia, ia num jardim, numa floresta, mas tudo na parte física mesmo. E eu muitas vezes não via espírito. Você falar, você via? Você começou a ver espíritos com quanto tempo? Claro, desde os 13, 14, tinha projeção que eu via espírito, tinha clarividência no quarto, em casa, na clarividência hipnopômica, que eu voltava para o corpo, via também. Mas não era eu não tinha ainda esse domínio que eu tenho hoje da clarividência, nem da projeção. E a projeção, por algum motivo, eu fiquei muitos anos, na maioria das experiências, tendo no plano físico, tá? Ou então na contraparte extrafísica, muito ali na frequência do físico, falando no linguajar mais simples. Mas, resumindo, com o tempo eu fui perceber que o que o Wagner estava falando era exatamente isso, que eu lia nos livros também. Era só relaxar. Tanto que hoje em dia, o que eu faço? Eu vou deitar, a galera pergunta muito, qual é a técnica que você faz, a técnica secreta? Como eu disse, eu estou criando o curso de projeção, tem técnicas que eu criei para amigos meus, amigos que acreditam e que já tiveram algumas experiências, que para eles funcionou e eu acredito que funcione para a maioria das pessoas, mas o principal nunca é a técnica. Se você ficar nessa da técnica, você vai ficar ali, não vai sair do corpo nunca. Você tem que ter o quê? A questão da vontade, a determinação, mas o pulo do gato, né? A vontade, a determinação, ela é um pré-requisito, tá? Um pré-requisito básico. Mas o pulo do gato está em mexer energia.
Como é que você vai mexer energia? Você tem que trabalhar por visualização, por exercício da OLV, que é o tradicional, né, que isso é um exercício chinês antigo, com outro nome, que agora eu não tô me recordando, eu vou até pesquisar, que há pouco tempo eu estava lendo sobre isso, e esse nome me falta a memória toda hora. Mas, enfim, existem diversos exercícios que você vai trabalhar ali a visualização energética, você pode trabalhar os yantras dos chakras, você pode trabalhar por mantra, por Bidya Mantra, que trabalha cada chakra, trabalha cada energia. Você pode trabalhar por meditação guiada. No meu curso eu vou fazer muito isso, porque pela voz de quem tem segurança, a minha voz está me botando uma frequência ali. Quando eu falo com vocês escutam e vocês sabem que eu tenho projeção astral. Por quê? Porque eu estou falando aqui? Não. Porque minha voz emite uma frequência que passa essa veracidade e você tem certeza absoluta que o cara tem projeção astral, que o cara tem experiência dessa maneira ou não tem. Por isso, quando você vai numa palestra de alguém que você não conhece, você fala, esse cara não me passa firmeza. Pode ser, às vezes é um cara, um mentiroso ótimo, mas você sente ele alguma coisa que não é. E às vezes não é que o cara é mentiroso, mas que ele não vivencia aquilo. Então, por que a pessoa, muita gente, até que não acredita em projeção, quando conversa comigo ou com quem tem projeção, o cara fala assim, talvez você não tenha projeção, né? Isso não existe. O cara, quando duvida. Mas eu acredito que você realmente tem alguma experiência que não seja da tua mente, aquele papinho furado todo. Aí você tem que falar, da minha mente, da minha mente. Beleza. Então, por quê? Porque o cara percebe pela tua voz, pela tua frequência, que o que você está falando é uma verdade, nem que seja para você. Então, no curso, até no do Chakra Raiz também, tem alguns exercícios que eu faço um tipo de meditação guiada e com a voz da pessoa que tem um certo domínio sobre isso, facilita no processo de ativação. É claro que quem vai ativar chakras e quem vai ativar no sentido de ativar a projeção astral, né, é você mesmo, né? Nunca caia no papo furado de alguém que vai falar que ativação, eu vou te dar ativação pela minha palavra aqui, só eu vou ativar a tua projeção e os teus chakras. Papo furado, não existe isso. Você ativa tudo em você. Se você for um mestre espiritual, o cara é um mestre e tem uma certa ligação com você, aí beleza. Se um mestre ali, um guru, ele pode te conduzir a uma experiência de iluminação temporária porque você permitiu e porque tem uma conexão. Mas não pense que você vai comprar um curso de YouTube, de Instagram, e a pessoa vai te dar uma ativação, você vai ativar alguma coisa. Se você está no meu canal acreditando nesse papinho furado que vende aí um monte de curso, é o momento de fazer a releitura. Porque aqui eu falo de tudo. Eu falo de alienígena, falo de projeção, de clarividência, falo de chakra, falo de obsessor, falo de anjo da guarda, de mestre ascensionado. Você vai me ver falando de tudo. Mas o que você tem que entender é que você não pode ficar caindo nesse papinho furado de que alguém vai te dar poder ou permissão para fazer alguma coisa, que alguém vai te ativar. Eu posso contribuir para a tua ativação? Posso. Por quê? Porque vai ser uma energia agregadora, eu posso dar um comando, você vai confiar em mim, você vai falar, o cara tem projeção, o cara tem clarividência. Se ele faz um exercício onde ele está nos guiando, pode facilitar, mas nunca você ativará nada porque eu estou criando um exercício que me foi revelado, que me foi, canalizado. Então, cuidado. Voltando. Essa questão, então, é muito importante que você perceba que para que você consiga sair do corpo, a técnica pode ajudar? Pode ajudar. Você escutar uma meditação guiada pode te ajudar? Pode te ajudar. Nunca ativar nada de fora para dentro, mas de dentro para fora. Só que, sim, você vai perceber que o segredo da projeção está em mexer a energia, mexer as energias dos chakras. Você vai fazer por alguma visualização, por algum exercício que vai estar no meu curso, ou no curso de alguém, ou no canal de alguém, ou no livro de alguém, beleza, se aquilo ali você gostou daquele exercício ali e mexeu com você, tranquilo, vai te ajudar, bola para frente. Mas o lance é mexer a energia. Então, quando eu encontrei o Wagner, a primeira vez, que eu nem vou lembrar o certo, com 20 e poucos anos, e ele me falou pela primeira vez isso, ele falou, cara, você está em catalepsia, você tem
tantas catalepsias aí por dia que você está me falando e tal, basta você relaxar que você sai. Você já saiu várias vezes. É porque a maioria das vezes você deve estar com energia acumulada. Basta se concentrar que você vai sair do corpo. Você já teve várias experiências. Então, se você está em catalepsia, basta relaxar. Então, com o tempo, eu achava que estava relaxando e não tentando mexer o braço e a perna. Mas, no fundo, eu sempre tentava um pouquinho. Tá? E todas as vezes que eu saía, era de forma muito mais natural, porque eu estava com a energia mais solta e eu era ejetado. Então, quando eu estava com um pouquinho de acúmulo de energia, aquele fato de eu achar que não está me mexendo, eu acabava mexendo um pouquinho. Resumindo, se você conseguir mexer energia, você é ejetado do corpo. Como é que você vai fazer isso? Você não vai criar a facilidade de mexer energia do dia para a noite. Você viu, eu estou com 46, tenho experiência desde os 13, fiquei anos e anos tendo 80% de catalepsia projetiva e 20% de projeção, né? Estou falando na hora de sair. Eu tinha projeções que eu tomava lucidez fora. Aí é mais fácil. Mas eu basicamente tomava muita lucidez e consciência no momento no momento do estado hipnagógico, tá? Que é entre a vigília e o sono. Porque eu estava com a consciência muito desperta, né? Eu estou muito desperto para isso. Minha mente está saturada com essa informação. Então o que acontecia? Eu adormecia, percebia entrando, então, na hora que eu perdi um pouquinho da consciência, logo ela retomava no hipnagógico, que é entre o sono e a vigília, e com o tempo eu percebi. Não tem que tentar mexer nada, né? Porque no início você fica assim, eu estou saindo. O maior macete é se você conseguir mexer a energia, na hora que você está saindo, você é ejetado do corpo. O que eu faço? Tá? Você não vai conseguir fazer isso agora, se você não tiver o domínio de mexer a energia dos chakras pela vontade, então não irá adiantar muito. Você vai ter que trabalhar os exercícios de visualização. Pode ser de chakra a chakra, pode ser o exercício vertical, né, o longitudinal, pode ser também tem exercícios laterais que são muito bons, mas a gente vê depois. Mas o que eu faço? Eu estou deitado ali, despertei de cabeçada aqui no andar de cima da conta, que é a parte de brincar. Vamos lá. Despertei no estado hipnagógico. O que eu faço? Estou deitado ali. Estou saindo do corpo, estou paralisado. Eu simplesmente dou o comando. Pode criar uma palavra de poder, uma palavra de iluminação, como você quiser chamar. Dá um exemplo bobo que eu criava mais novo e é o que eu crio. Hoje em dia eu nem falo tanto, né? Mas eu já falei. Sei lá, despertei ali, iluminação. Já mexeu a energia. Iluminação. Você pode criar o que quiser. Sei lá, vou dar um exemplo. Mesa de ping-pong, nada a ver, né? Você desperta, mesa de ping-pong. Eu fui brincar, não mexi energia agora, de novo. Mesa de ping-pong. Mas mexeu, menos, mas mexeu, porque o meu subconsciente já está acostumado com outra palavra. Mas, ou seja, qualquer palavra que você colocar na tua mente, aquilo ali se tornar uma chave mestra, vai mexer. Então você pode criar uma palavra, não precisa ser uma palavra iluminação. É porque iluminação, na minha cabeça, já automaticamente, o meu subconsciente percebe que é o quê? Estado vibracional. Mexer os chakras, ou então Kundalini. Tá? Até quem tem a facilidade da Kundalini, você pode, na hora, tentar impulsionar a energia do chakra raiz. Né? Se você sente que está ali com uma pré-Kundalini ou com a Kundalini, você pode fazer um movimento que ela suba pela coluna. Só que você não vai entrar no estado de expansão que normalmente você entra quando você tem experiência de Kundalini. Porque quando você está sentado em vertical, a energia sobe. Aí é mais fácil, ela sai pelo topo da cabeça e você entra numa espécie de estado alterado. E como eu disse para vocês já em outros vídeos, a Kundalini tem vários, digamos assim, patamares de experiência. Um degrauzinho aqui, depois tem outro. Então você pode ter uma experiência de Kundalini, que eu chamo até de pré-Kundalini, que é mais fraquinha, sobe pela coluna e vem até o coronário. Quando você tem a experiência mais poderosa de Kundalini, é uma lava, é um vulcão de energia subindo que no início dá até medo. E algumas vezes eu estou falando com você, mas aquela evidência abriu aqui. Já estou vendo a energia do quarto. Isso que eu falo do tema, é engraçado que no vídeo eu não estou vendo, mas está mais aqui no alto, já está abrindo. Resumindo,
A facilidade é essa. Você fala de energia, você conversa sobre energia e as coisas vão abrindo naturalmente. Mas o que eu falei, também atrapalha. Você vai viajar, por isso que eu tenho que tomar café, Red Bull, senão ela abre e me prejudica. Mas voltando, estava falando do quê? Já me perdi. Essa questão de sair do corpo, mexer a energia. Então, eu dou o comando, a energia mexe, na hora que ela mexe, eu sou ejetado. Então, você pode estar saindo do corpo, está no hipnagógico, tenta mexer a energia do teu jeito. Não mexe o braço, né? Tenta mexer a energia, que eu digo, tenta de alguma forma reproduzir aquele exercício de visualização que você faz normalmente. É porque como eu já tenho o domínio pela vontade, pela palavra de poder que eu criei, no início eu tinha que usar sempre a palavra de poder. Agora, na verdade, eu nem uso palavra. Quando eu quero sair do corpo, eu desperto, eu simplesmente faço assim. Agora, é até engraçado isso, né? Agora que eu lembrei, né? Mas é tão natural que eu até percebo, eu até esqueço que eu faço isso. Quando eu estou na fila do banco, quero jogar energia para alguém, quero entrar no estado vibracional, quero jogar energia para o coronário, então de algum chakra específico, é mais fácil você abrir o campo como um todo, que você dá um comando, todos os chakras obedecem. Quando você tem que focar em um chakra mais específico, é normal que você tenha mais facilidade no coronário e no raiz, que são chakras de entrada de energia, né? Energia cósmica aqui e o raiz para baixo. Mas o que eu faço? Eu nem dou mais comando com palavra, eu só faço assim. Eu dou uma leve inspirada e fecho o olho. Já é o suficiente para energia. Quer ver? Agora não funcionou, mas vai funcionar. Aí. Já foi. Eu ainda faço assim com a mão. Eu fecho aqui para fechar o circuito. Isso aqui é uma técnica que você fecha o circuito energético do teu duplo etérico. Tá? Então, já estou todo energizado. Não entrei no estado vibracional, no clássico ainda, mas estou aqui, cheio de energia correndo. Isso aqui já é o suficiente. Se eu tivesse agora já está, o coronário abriu. E o ajeito é uma coisa muito intuitiva. A energia está bombando aqui, mas eu vou virar aqui como se fosse o volume, ela vai aumentar. A energia, até o meu braço já fica, quem você não consegue perceber, vai pelo braço, o arrepio já é um sinal da energia, né? Vocês não vão conseguir ver, né? Vocês conseguem ver o arrepio do físico. Vocês não vão conseguir ver a energia que está aqui em volta. Tá? Agora, por exemplo, eu estou vendo a energia do quarto, do ambiente. A minha aura pulsando aqui eu nem estou vendo muito. Isso é muito comum. Então, para você focar na aura de uma pessoa, que seja na sua, do ambiente ou de outro, você tem que, às vezes, parar um pouquinho e direcionar a tua intenção. A do ambiente é muito fácil. Quando você mexe a energia, ela já vira uma coisa natural. Mas voltando, resumindo, mexer a energia te expulsa do corpo. Trabalha a saturação mental, trabalha exercício de visualização, que com uma certa naturalidade as coisas vão acontecer, tá bom? Nem sei qual era mais o tema desse vídeo, acho que era sobre o que é mais interessante, projeção astral ou clarividência. Os dois são fenomenais, às vezes até no outro dia eu conversando com uma pessoa específica, eu não vou citar o nome, estava falando sobre isso. Né? Cara, se todo mundo pudesse ver, se todo mundo pudesse ter contato com o plano espiritual, se você pudesse uma vez na tua vida ver os teus nadis, teus canais energéticos, ou então sair do corpo, ou então ter uma experiência de clarividência forte mesmo, de tu ver a aura com cores, vibrante, de uma maneira indubitável, como as cores que eu estou vendo aqui em volta, você não levaria a vida mais com a seriedade que você leva. Não que você não tenha que levar com seriedade, né? Você tem que levar, mas digo assim, as coisas são problemáticas, as coisas afetam todos nós, mas infelizmente faz parte do jogo e você tem que aprender a lidar com isso, tá? Então, projeção astral, para mim não tem nada igual, né? Eu estou pensando até no futuro em fazer um quadro, né, falar com os amigos meus que não são espiritualistas, não gostam do tema assim com muito fervor, até se interessam um pouco, mas fazer um bate-papo com um por um para ver o que eles falam de mim desde a infância. Eu só falo disso, é o dia todo.
é sair do corpo para lá, sair do corpo para cá, vir espírito, vir não sei o quê. Isso aí, realmente, quando você tem uma experiência... Por que eu falo isso? Porque quem está próximo de você, você quer contar. Você gosta de contar as coisas boas para os amigos. Então, eu sempre falei, galera, isso aqui é mentira. Isso que está vendo aqui da parede, isso aqui é só uma parte do universo. Existe um outro universo, existe o plano astral, existe o plano mental, existe você, o fato de que você abandona isso, você flutua, você atravessa a parede, você vê espírito. Então, a minha adolescência toda, tanto no colégio quanto no meu prédio, foi marcada por isso, por ser alguém que só fala disso. Eu não sou muito de puxar, se eu sinto que a pessoa não gosta do tema, eu não vou puxar o tema, sei falando. Mas se a pessoa tiver uma fagulha e me perguntar, eu vou o dia todo. Mas é isso, então das duas experiências, as duas são fantásticas. Mas se tivesse que escolher uma só, eu escolheria a projeção astral, porque realmente na projeção, você também tem a clarividência. Tá? Você sai do corpo e pode ter a clarividência viajosa, você pode ver a energia do espírito também, a aura, né? Por mais que nem sempre você veja a aura do espírito, porque depende muito da frequência, mas é mais fácil. Só que a projeção, ela te dá ferramentas da clarividência. Na clarividência, você não tem a experiência da projeção. Então, se eu estiver aqui vendo a energia do meu quarto, que é legal, vendo um espírito, tudo é muito interessante, pode te dar uma mensagem, pode... Mas você fora do corpo tem tudo isso e mais. E você flutua, você voa, você atravessa a parede. Você atravessar uma parede, você atravessar um objeto, você atravessar, sei lá, aqui pegar uma colcha do meu filho aqui, você pega isso aqui, você vem voando, atravessa isso aqui, você vê microscopicamente as partículas, você entra nas partículas até atravessar do outro lado. A parada é surreal, meu amigo. Só quem vivencia sabe o que é. E eu quero que todo mundo que está vendo esse vídeo tenha experiência de projeção astral. E seria muito mais legal o mundo se todo mundo falasse disso. As pessoas se comportariam diferente. É claro que sempre vai ter o filho da mãe que vai se comportar de uma outra forma. Teve um amigo meu, não é filho da mãe, né, no mau sentido, um amigão meu, Rodrigo, né, falou sobre o nome dele aqui, não sei se ele... Mas ele tem problema com isso não. Mas há pouco tempo ele veio, a semana retrasada da Alemanha, estava aqui no Rio, estava conversando e tal. Aí ele, pô, Pacheco, aquelas paradas todas que tu falava de projeção, vi teu canal, pô, não entendo nada, mas é muito maneiro e tal. E ele tá fazendo lá, acho que acabou mestrado, doutorado na Alemanha, mas tá morando lá, né? O cara foi para a Alemanha, tem família, tem filho, a mulher dele é alemã, agora que a família dele morreu aqui do Brasil, ela nem vem mais pro Brasil, quando vem, ela vem, mas não vem pro Rio de Janeiro, pro centro. Porque já presenciou tanta coisa de assalto e tal, né? Por quem mora aqui no centro do Rio, pode ser Zona Sul, ali, Lagoa, Ipanema, bairro mais caro do Brasil, uma hora tu vê alguém com uma pistola, alguém assaltando alguém, infelizmente. Rio de Janeiro não é para amador, não. Rio de Janeiro é brabo. Tá? Então ele comigo no outro dia, ele, pô, cara, vou te falar que na época do colégio, tu falava disso direto, e teve um professor de química, um professor amigo nosso, que depois eu até virei Rosa Cruz por causa do professor, né? Porque eu falava dos assuntos, eu com 16 anos, e ele era Rosa Cruz, e ele começou a falar de projeção astral um dia, que eu puxei o papo, eu falei, cara, esse cara fala de projeção astral. Aí, porra, e ele foi falando de várias coisas e falou, não, você pode sair do teu corpo físico, eu sou Rosa Cruz, lá a gente estuda isso, aí eu me tornei na época Rosa Cruz, até para ter mais material sobre o assunto. Hoje em dia eu não sou mais, há muitos anos. Fiquei só, acho que, uns 3 anos como Rosa Cruz, no meu período de adolescente até, acho que 19 anos de idade, por aí. Mas, enfim, e aí ele falou, pô, o professor falava, tu falou, eu era doido para sair do corpo para ir na casa da vizinha. Tinha uma menina lá, pô, era doido para ir na casa dela, ver ela pelada, tomando banho. Eu falei, cara, tá brincando comigo? Ele, eu queria saber da projeção para ir na casa dela. Ainda bem que ele não tinha projeção astral, mas também tem que entender que as coisas não funcionam exatamente assim. Se ele começar a fazer esse tipo de movimento, ele vai atrair um tipo de companhia, tá? Mas é isso, galera. Só contei esse fato aí porque é engraçado que a projeção astral ela é uma coisa que pode ser levada a sério, e mesmo que não seja levada a sério, o cara sai do corpo, vai lá, se ele for na casa da vizinha, em algum local, ele vai mudar de pensamento rapidamente, porque quando ele sair do corpo, ele vai ver que só o fato dele
flutuar, dele atravessar uma parede, é muito mais interessante que ele ver a vizinha pelada. Porque o simples ato de flutuar, de voar, acho que é um prazer incomparável do que tu ficar bisbilhotando a casa dos outros. Beleza? Mas é isso aí, galera. Falei um pouquinho demais, o tema era esse. Nem sei qual era o tema exatamente, era para falar sobre projeção e clarividência, qual que eu achava mais interessante. Entre clarividência e projeção, eu fico com a projeção, por mais que clarividência seja o número 2. Tá bom? Desde já, um grande abraço para vocês. Quem não virou membro do canal, clica aqui embaixo para virar membro. Tem muito conteúdo legal que eu vou postar essa semana. Beleza, galera? Desde já, o meu muito obrigado. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha. Como eu sempre digo, namastê.